Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre literatura contemporânea africana. O grupo é formado por mim, Anne, pelo Eduardo Conceição, pela Rafaela, Rúbia, Érica e Micaele. Bom, primeiro vamos falar sobre o contexto histórico. A literatura contemporânea africana surgiu em meio a uma revolta anticolonialista, a crise econômica e social gravíssima, a fim do confinamento cultural e a abertura política, por exemplo, com o fim do apartheid, em meio à emancipação das colônias africanas, a governos totalitários, agitação tribal, como revoluções e golpes de Estado, e também um período de formação de identidade nacional, diversidade cultural, linguística e étnica, e de literatura e de tradição oral. Agora vamos falar sobre as características da literatura africana contemporânea. Essa literatura se enraiza principalmente no movimento denominado negritude. Eles falam de suas raízes, mas também podem explorar temas que são universais. As principais inspirações para os escritores da literatura africana são a terra, os conflitos vividos na região, assim como a beleza dos lugares que existem por lá e dos sofrimentos que passaram no setor social e político. A primeira leva de escritores africanos, que participou do primeiro Congresso de Escritores da África, concretizado em 1956 em Paris, inspirou-se nas revoltas de caráter anticolonialista. Já as obras escritas depois da emancipação das colônias africanas se baseavam em outra realidade, em que imperavam os governos totalitários, as agitações tribais, as revoluções e os golpes de Estado. Elas condenavam as atitudes repressivas, os demandos dos governantes ou simplesmente narravam as vivências de seus autores sob este contexto. Por outro lado, alguns escritores procuravam resgatar as antigas tradições, além de abordar mitos e histórias locais. Esses autores escrevem em inglês, em português e em francês. Eles estão espalhados por vários territórios, como Brasil, França, Estados Unidos e o continente africano. E agora, apresentando alguns dos principais autores da prosa e da poesia, temos a Pauline Chiziane, que é uma escritora moçambicana que nasceu em 4 de junho de 1955, que teve sua juventude marcada pela atuação na Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, né? Ela foi a responsável pela luta em prol da independência do país e, após a pacificação, participou do núcleo das Associações Femininas da Zambésia, que eram as organizações não governamental criada em 1997, na cidade de Quilimane. E suas obras literárias são caracterizadas pelo protagonismo feminino, e seus principais trabalhos são Balada de Amor ao Vento, O Sétimo Juramento e Niquete, uma história de poligamia, sendo esse o mais famoso. E essa narrativa apresenta as principais características literárias da obra da autora, como a prevalência da voz feminina, e além disso é possível também perceber que a escritura usa seus romances para fazer críticas de costumes e destacar a diversidade cultural de seu povo. Além da Paulina Chiziné, a gente pode citar como outros autores importantes da prosa José Eduardo, Mia Couto, Germana Almeida, Pepe Leta e Manuel Lopes. Embora tenham vários autores da prosa, da literatura contemporânea africana, existem algumas principais temáticas que costumam aparecer, que são a denúncia social, principalmente falando de anticolonialismo, ou seja, não alinhamento. E esse não alinhamento seria uma atitude de países que se recusam a acompanhar sistematicamente a política de um dos dois blocos de estados antagonistas. Também eles trabalham a identidade nacional, principalmente por meio de ficção histórica e romances históricos, né, e discutem a formação do país e cultura. Uma narrativa introspectiva que trabalha o psicológico e o intimismo do autor e das personagens. E também trabalham com temas de realismo mágico e fantástico para falar de misticismo e folclore do país. Niquete, uma obra de poligamia, é a obra mais conhecida da escritora Paulina e conta a história da narradora personagem Rami
esposa fiel e submissa, que está casada há 20 anos com Tony, quando descobre que o marido tem várias amantes e filhos espalhados por toda Moçambique. Rami então decide conhecer as mulheres do marido uma a uma. E então toma a decisão que seu casamento não era mais uma união de duas pessoas, mas sim, como diz no próprio livro, um polígamo de 6 lados, um poligamo, um hexágono amoroso. Então, pelo ponto de vista da Rami, o lugar das mulheres na sociedade moçambicana é visto e analisado, inclusive como as outras mulheres daquele relacionamento elas se veem na sociedade. Terra Sonâmbula foi publicado pela primeira vez em 1992, contando a história do menino Mundinga, que sofreu com amnésia e tinha esperança de encontrar seus pais, e do velho Tuahir, que era um sábio que tentava resgatar a história do menino e ensinando novamente sobre o mundo. Ambos fugindo da guerra civil, acham um abrigo em um machimbondo, que é um ônibus, abandonado em uma estrada. A obra ela em meio a acontecimentos fantásticos e mostra os elementos da cultura de Moçambique, enaltecendo a identidade nacional a partir de um olhar lírico e crítico. O Vendedor de Passados é um romance escrito por José Eduardo Agualusa, publicado em 2004, e é uma imensa sátira política e social da Angola atual. O Vendedor de Passados conta a história de Félix Ventura, um negro albino que tem como profissão inventar passados gloriosos aos seus clientes. A história é contada pelo ponto de vista de uma osga, que é uma espécie de lagartixa, chamada Eulálio, que conta como Félix Ventura fabrica as histórias de vida para seus clientes, criando uma árvore genealógica de luxo para quem os contrata. Para falar de poesia na África contemporânea, a gente escolheu o Agostinho Neto. O Agostinho Neto ele foi um líder político, médico, poeta, membro fundador da União dos Escritores Angolanos e o primeiro reitor da Universidade de Angola, que em 1979 passou a se chamar Universidade Agostinho Neto em homenagem a ele. Ele nasceu em 17 de setembro de 1922 em Angola e ele é filho de uma professora do primário e um pastor de igreja protestante. Ele deixou Angola com destino Portugal para estudar medicina quando ele ainda era jovem e lá participou de atividades sociais, políticas e culturais e frequentou, por exemplo, a Casa dos Estudantes do Império, a CEI, que foi criada em 1944 durante a ditadura de Salazar em Portugal, e essa tinha como objetivo apoiar os estudantes das colônias. Durante a década de 1950 e 1960, ele foi preso várias vezes por razões políticas, e em sua defesa, para sua libertação, manifestaram-se intelectuais como a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre, que além de outros historiadores e artistas que pediam pela libertação dele, como eu já falei antes. Em 1958, ele se formou em medicina lá na Universidade de Lisboa e no mesmo dia ele se casou com a Maria Eugênia Neto, que mais tarde eles tiveram 2 filhos, que foram Mário Jorge e Irene Alexandra. Ainda em 1958, ele participou da fundação do movimento anticolonialista, o MAC, que reunia patriotas das colônias portuguesas, que eram Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, para uma ação revolucionária conjunta. Em 1961, ele foi eleito presidente do MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, que foi criado em 1956, então 5 anos depois. E nesse mesmo ano de 1961, iniciou uma guerra de independência de Angola, que foi até 1974, quando o regime português reconheceu o direito das colônias portuguesas à independência. Aí eles assinaram um tratado de cessar-fogo e Agostinho Neto foi eleito o primeiro presidente do país. Depois de toda essa história, a gente vê que ele estava presente em todos os acontecimentos, ele participou ativamente, e também isso se reflete muito nas poesias dele, que tratam muito sobre resistência, esperança e afirmação da identidade africana e da cultura angolana, que, como tem no poema ali do slide, a gente pode ver essas características nos versos. Entoaremos hinos à liberdade e, por exemplo, a data da abolição dessa escravatura, que fala muito de liberdade e lutar por essa liberdade.